Vamos abrir aí nossa Bíblia, ou ligá-la no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o mesmo texto da semana passada, a gente quer se aprofundar nisso. Romanos, capítulo 8, nós podemos ler aí a partir do verso 29, e para que Deus venha, aliás, a partir do 28, Romanos 8, 28, para que Deus venha falar conosco. Nós sempre trabalhamos aqui nessas séries de palavras, onde ministramos às vezes os mesmos temas em tópicos diferentes, porque nós entendemos que a palavra do Senhor é como um fundamento, onde a gente vai estabelecendo ele na nossa vida. Então, eu leio, eu releio, eu medito, e quanto mais eu vou me aprofundando naquilo que Deus está falando na sua palavra, na Bíblia, naquilo que Ele quer trazer para nós, mais eu vou estabelecendo esse fundamento na minha vida, mais eu vou me solidificando na fé. Então, essa persistência que a gente tem na meditação, na continuação do estudo, em trazer outras vertentes, em orar sobre esse tema, em estarmos juntos aqui, culto após culto, trabalhar isso nos pequenos grupos, nós fazemos isso para que Deus cada vez mais venha estabelecendo o seu fundamento, a ponto de que não haja nenhum desviar da nossa parte, né? Que a nossa estrutura de fé, de consolidação na fé, fique tão sólida que a gente não venha se abalar com as circunstâncias, os problemas que a gente encontra no dia a dia. Então é para isso que a gente vai sempre, às vezes, trabalhando, às vezes os mesmos textos, né, aprofundando em alguns assuntos. E eu espero, irmãos, poder passar um pouco de tudo o que esse texto representa, porque é um texto muito forte, com muitos conceitos, e com certeza ainda faltará muitas coisas, mas eu tenho certeza que Deus falará conosco a partir disso. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Irmãos, tem pensado sobre esse texto, né? A gente tem trabalhado sobre ele aqui, e me veio uma situação, uma história, que até recentemente aconteceu. Eu já tinha visto outras situações similares acontecerem, né, no nosso país, e aconteceu uma recentemente aqui em Uberlândia. E ao ver essa história, eu comecei a ser trabalhado, né, meu interior começou a ser trabalhado sobre algumas coisas que a cruz representa. A obra de Cristo representa essa imagem e semelhança do Filho que nós estamos falando aqui, que é o nosso alvo, né? Representa. E vou contar essa história e sirva para a nossa meditação. Eu estava lendo jornal, acho que nem tinha lido até então, minha esposa que me falou, depois eu fui atrás dessa notícia. Parece que acharam uma criança aí, um cara estava aí catando lixo na rua, se eu não me engano a história era essa. Ouvi um choro de uma criança. Quando ele foi na lixeira, ele abriu a lixeira, tinha uma criança lá, recém-nascida, jogada no lixo, aqui perto inclusive da igreja, se eu não me engano era no bairro Shopping Park, que é o bairro aqui justamente colado aqui na igreja. E ele encontrou aquela criança, fez a denúncia, né? Encontraram lá aquele recém-nascido, né? Através do choro. E de alguma forma isso acaba nos comovendo, porque eu também sou pai, eu tenho um filho de 2 anos e poucos meses, né? 2 anos e 3 meses. E de alguma forma
a gente fica meio assim, nossa, que ruim, né? Situação que a humanidade chegou. A gente se pergunta dessa forma, a ponto de eu me perguntar assim, eu teria coragem de qual seria um problema tão grave para me acontecer, para que eu tivesse coragem de embalar um filho e colocar ele no lixo para que outras pessoas pudessem encontrá-lo e dar uma outra vida que às vezes eu não poderia dar. Qual é a falta de dinheiro? Qual é a angústia que eu poderia passar? Qual ponto eu comecei a pensar sobre essas coisas? Porque essas coisas, irmãos, dizem sobre o reino de Deus, sobre a nossa forma de pensar, sobre aquilo que nós fazemos. Essa é a humanidade a qual nós convivemos. A gente achar que nós estamos ilesos desses problemas é uma fantasia da nossa vida, ou a gente não querendo enxergar as coisas que estão à nossa volta. A gente pode viver numa sociedade extremamente civilizada, mas esses problemas estão agarrados, estão dentro, fazem parte mesmo de uma sociedade civilizada que encontra aí, que está escondida aí atrás dos muros das suas casas, da internet, do YouTube e das fotos bonitas que a gente posta sobre as nossas próprias vidas. Atrás de tudo isso, existe aí essas questões humanas, essa questão de que a maldade está aí, a corrupção está aí, a mentira está aí, e eu comecei a pensar sobre essas coisas. E quando eu me lembrando dessa história, isso me lembra muito sobre a obra de Cristo, em alguns aspectos, no seguinte sentido. Porque o que eu pensei, naquela hora, o que sempre vem à nossa mente, a gente tem um trabalho no Sal da Terra, inclusive, de adoção de crianças. E por incrível que pareça, muitas pessoas acham que a adoção de crianças, ela não acontece por falta de pais para adotar. Eu não sei se você às vezes tem esse pensamento. Pode parecer que às vezes o orfanato está cheio de crianças para adotar e estão faltando pais para adotar. Isso é uma percepção errada, no seguinte sentido. O que na verdade mais dificulta a adoção são as burocracias que tem por volta de toda essa questão da adoção. Então, para você adotar, você não chega lá e escolhe uma criança. Você tem que andar naquele processo, vai um psicólogo avaliar a situação, existe toda uma situação que você vai ter que passar. Então, devido à burocracia e ao zelo necessário para que uma criança encontre um lar saudável para a sua vida, muitas crianças acabam não encontrando num tempo necessário a adoção. Então a adoção, ela não está acontecendo por falta de pais para adotar. Ela não está acontecendo por conta muito mais, talvez, de uma burocracia necessária. Porque eu também acho que é necessário que isso aconteça, que o psicólogo acompanhe, que tenha algo acompanhando para que aquela criança não seja rejeitada uma segunda vez. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, é muito simples no nosso coração, no nosso entendimento, e talvez muitos de nós aqui teríamos capacidade de adotar a criança que foi jogada no lixo. Porque ao ver uma criança indefesa, uma criança que acabou de nascer, que não tem a sua forma ainda de sobreviver sozinha, isso comove o nosso coração. E eu tenho certeza que, como comoveu o meu, provavelmente pode ter comovido o seu também. Porque qualquer um de nós teria o coração amparado para adotar uma criança indefesa. Só que o que Cristo fez foi mais que adotar a criança indefesa. Cristo adotou a mãe, que jogou a criança no lixo. Então a obra de Cristo, ela não é somente sobre a criança indefesa, ingênua, como é que eu vou dizer, além da sua ingenuidade, né, sua ignorância, num certo ponto, porque ainda não conhece as questões do mundo, as vontades de Deus, ela não é só sobre esse. Ela é também sobre a mãe que também cometeu tal atrocidade. Então, quando a gente olha sobre essa história e sobre essa mãe, nos dá nojo. Eu não sei se te dá nojo, mas também me dá nojo, me dá vontade de vomitar. Me dá vontade de escorraçar uma mãe dessa, e todo o meu desejo fosse que talvez ela fosse presa e pagasse por aquilo que ela está fazendo. Porque esse é o meu senso de justiça. Esse é o meu senso do que é certo e do que é errado. A grande questão, irmãos, que o meu senso de justiça nem sempre está amparado naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque é justo que ela pague por aquilo que ela cometeu. É justo, é justo. É o que eu gostaria que acontecesse? Não sei, eu teria que meditar por muito mais tempo para falar alguma coisa. Mas talvez se eu, enquanto juiz, estivesse no tribunal e fosse julgar essa mãe, eu talvez julgaria com que ela tivesse que pagar por aquilo que ela cometeu.
Porque esse é o nosso senso de justiça. Eu não consigo aceitar uma situação tão terrível como essa, que para mim é terrível. Mas eu consigo aceitar outras coisas que eu mesmo faço. Eu tenho pecados que talvez eu conseguiria aceitar melhor. O meu senso de justiça ele não é tão equilibrado, porque eu me baseio naquilo que são as minhas vontades, os meus desejos e os meus erros. E quando eu vou julgar o outro, eu julgo a partir dos meus erros, e não somente daquilo que a pessoa está passando. E o que acontece, irmãos, é que quando Cristo morreu, Ele morreu por essas pessoas também. Deus é totalmente contrário a isso que essa mulher fez. Assim como Deus também é totalmente contrário ao pecado, à mentira, à injustiça, à iniquidade, ao adultério, à prostituição. Contudo, Deus, na sua vontade soberana de reconciliar os seus filhos com Ele mesmo, Ele resolveu fazer um sacrifício perfeito, para que até uma mulher como essa, que para nós nos daria ânsia de vômito, pudesse se reconciliar com a vontade dEle. Porque quando Jesus morreu, Ele não morreu pelo bonzinho, Ele não veio pelo sadio, mas Ele veio para o que estava doente. Quando Ele foi crucificado junto com Ele, dois ladrões numa cruz. Então Jesus, Ele não padeceu junto com quem era bom, porque qualquer um de nós poderia ir para uma cruz junto com alguém que era justo, que era saudável, que era conhecedor da palavra, que era crente, realizador de boas obras. Mas Jesus não foi colocado no meio dessas pessoas para morrer. Quando Jesus morreu, Ele morre do lado de dois ladrões, de dois pecadores, para que um que recebeu arrependimento pudesse encontrar a justificação de Cristo Jesus, e o outro, pela falta de consciência desse arrependimento já concedido a ele, não a encontrou. Então, quando eu olho o retrato da cruz, eu vejo Cristo no meio e dois ladrões do seu lado. Um me diz que por mais ruim que seja o meu coração e por pior que seja a minha situação, há esperança para a minha vida. E o outro me diz: toma cuidado, porque se não houver arrependimento, se não houver humildade, se não houver entrega, não haverá justificação sobre as nossas vidas. Não é porque Deus não já fez essa obra de justificação, mas é porque ela de alguma forma às vezes não entra na nossa consciência. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz, talvez muitos de nós aqui poderíamos morrer por alguém que é bom. O nosso grande desafio seria morrer por alguém que não presta, ou alguém que a gente considera que não presta. E aí, por isso, Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não existe condenação sobre a minha vida, porque Deus realizou uma obra de justificação que pudesse de fato sustentar tudo isso que aconteceu. Então essa mulher que cometeu às vezes tal atrocidade diante dos nossos olhos, ela só consegue ter a justificação porque Deus fez uma obra de reconciliação para que ela pudesse se reconciliar com Ele mesmo. Porque Deus, sendo bom, tem uma natureza boa e perfeita, mas eu não. Eu continuo entregue às minhas vaidades, às minhas emoções, aos meus orgulhos, mentiras. E Deus poderia nos condenar, como às vezes nós condenamos essa mulher, dentro da nossa cabeça. Como às vezes qualquer um de nós poderia condená-la. Deus poderia fazer isso, era justo.
Porém Deus, no seu grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que realizou a obra perfeita, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, justificação é toda a obra que Deus fez para sustentar a nossa salvação, porque nenhum de nós poderia ser salvo pelas suas próprias obras. Quando eu olho as minhas obras, a gente pode até, irmãos, correr o risco de achar que a nossa obra é boa, que a gente faz algo bom por nós mesmos, mas isso é um engano. E quanto antes eu sair desse engano, melhor será para que eu possa encontrar redenção no nosso Salvador. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para os que estavam saudáveis, sadios, sãos, eu vim para aqueles que estavam doentes. A grande questão, irmãos, é que às vezes a gente chega diante de Deus como alguém que é saudável, que não tem erros e não tem falhas. A gente às vezes vai orar e vai falar com Deus como se em nós estivesse tudo bem. E aí o que a gente faz? A gente pede pelo outro. Deus, conserta a minha esposa. Ou conserta o meu marido. Porque eu não estou olhando o que está doente em mim. Eu estou olhando o que está doente aonde? No outro. Deus, conserta o meu filho. Porque eu olho para o meu filho e eu queria muito que ele fosse saudável. Mas eu não consigo às vezes enxergar como eu sou. E eu prefiro às vezes sempre jogar o quê? A culpa no outro. Aliás, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, assim, por experiência. Por uma pequena experiência que tenho. Cuidado por aqueles que estão orando pelos filhos. Porque eu já vi muito pai orar pelo filho, assim, vem na igreja, falando: meu filho está enrolado assim na vida, tá? Uma vida destruída, andando em caminhos tortos. Nossa, eu queria tanto assim que ele fosse resgatado. E aí ora, jejua, ora, vai atrás, porque está lá, vendo um filho que acha que está defeituoso. Aí ele ora, e o que acontece? O menino converte. Porque ele orou, ele agarrou com Deus, ele fez campanha, e ele buscou, ele achou o ponto. Aí o filho dele converteu, aí veio para a igreja. Aí, irmão, vem para a igreja. Aí ele começa a receber de Deus, ele começa a querer vir para a igreja, aí quer vir no grupo de jovens, quer vir no grupo de adolescentes, quer estar junto, quer orar, não quer perder tempo. Aí vê os erros do pai no casamento, fala assim: o senhor errou nisso, ele começa a virar um profeta dentro de casa, né? Ele fala: o senhor está assim, o senhor está... Aí acabou a vida do pai que orava. Aí ele volta à igreja agora e faz outra oração. Desconverte um pouco meu filho, porque passou do ponto que eu queria que ele convertesse. Então às vezes a gente vai orando para os nossos filhos converterem, eles convertem. E aí quando eles convertem, será que eu estou preparado para ter um profeta dentro da minha casa? Será que o que eu quero realmente é um filho crente? Ou eu quero um filho que não me dá trabalho? Será que eu estou buscando um filho que busca a Deus? Ou eu só estou orando pelo meu filho para ele me dar menos trabalho do que eu estou tendo até agora? Então, porque a gente olha sempre as situações como se o outro estivesse errado. Eu sempre jogo para que o outro possa mudar, e não com que a doença esteja em mim mesmo. E sabe, esse texto aqui nos traz uma profundidade, de nos mostrar que nós estávamos em caminhos tortuosos, mas que Deus fez, separou e realizou uma grande obra para que a nossa vida fosse resgatada. Então, quando ele diz que Deus é por nós, e quem será contra nós, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo, é porque agora de fato não há condenação para nós, Deus é por nós. E tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não é para nos mandar para o inferno, mas é para nos reconciliar com a sua presença. Deus poderia estar ocupado das suas próprias coisas, Deus poderia estar ocupado consigo mesmo, mas aí Ele manda o seu Filho, Cristo Jesus, chamado Emanuel, para que não fosse um Deus ocupado consigo mesmo, mas que fosse um Deus conosco, um Deus que é por nós.
E se Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Não há condenação sobre as nossas vidas, porque essa obra de Cristo Jesus já foi realizada. O que te condena? O que ainda traz peso sobre a sua vida e condenação? O que ainda pode te separar do amor de Deus? O que ainda está faltando, que não aconteceu, que precisa acontecer, para que seja um Deus por nós, ou um Deus por você também? Não há condenação sobre a sua vida. E quando nós entendermos isso, quando entendermos que não todo o pecado já foi pago, nós agora poderemos receber essa essência de Cristo Jesus e caminhar mais não numa vida afastada de Deus, mas em pessoas que desejam sempre caminhar conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Porque não há mais peso, não há condenação sobre nós. Eu agora posso me reconciliar com Deus, andar em um caminho de reconciliação. Esses dias a gente estava conversando com os amigos, a gente estava falando sobre fofoca. É um assunto bem interessante, né? Porque a gente até fala muito sobre isso. Você já viu campanha para tirar capeta, mas você já viu campanha para tirar fofoca? 7 dias para amarrar sua língua. Você já foi numa campanha assim? É difícil, porque é algo que está dentro de nós. É um pecado que a gente não gosta muito de entrar nesse assunto. Então eu creio que fofoca só sai com muito jejum e oração. E assim, um negócio muito, né? 21 dias sem falar mal de ninguém. Você dá conta? Assim, 21 dias sem abrir minha boca para falar mal de ninguém. Fofoca. O que a gente entende às vezes, e dá a aparência que alguém pode falar alguma coisa que pode vir me condenar. A gente não tem às vezes essa percepção. Nossa, fulano está falando de mim. O fulano está acabando comigo. Nossa, estou na boca da freguesia. Meu nome está sendo mal falado. Isso não pode condenar, irmãos. Porque a Bíblia diz que se você for perseguido, mal falado, falarem coisas contra você, grande seja a sua alegria. Bem-aventurado é esse homem. Porque para ele está separado um galardão nos céus. Então a nossa questão, irmãos, não é se alguém está fofocando a gente, falando mal da gente. A nossa questão é se o que eu estou fazendo, o que as pessoas estão falando contra mim, condizem com um Deus que é por nós. Se a obra que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu tenho realizado, é por conta de perseguição contra o Evangelho. Porque se for uma fofoca que as pessoas têm razão do que elas estão falando contra a minha vida, então tem que ir atrás para ouvir, ué. E melhorar, e crescer. O que te condena? É uma fofoca? Nunca. Existe alguém que pode te condenar? Jamais, porque Deus é por nós, e é Ele quem nos justifica. Então, ainda que alguma coisa venha a ser contrário ao que eu sou, se eu estou em Deus, eu posso compreender a palavra de Deus, então não preciso me preocupar, porque não há condenação sobre a minha vida, e eu ainda posso abençoar aqueles que falam contrário a mim, ou que falam mal de mim. O que te condena? A falta de dinheiro? Porque a gente vai vendo que na escassez de recursos as pessoas se rebelam, perdem seus valores, se corrompem, porque perderam a sua condição financeira. É isso que te condena? Então abandona isso, porque não há mais condenação sobre a sua vida. Você é capaz de, mesmo sem recursos, ter uma vida íntegra. Mesmo ausente neste momento de recursos, você é capaz de não ser condenado por isso. Porque não é a fome que vai nos condenar, não é a falta de recursos que vai nos condenar, não é a perseguição. Então ele diz aí, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Tem algum problema, irmãos, que pode te condenar, que pode mostrar aquilo que talvez Cristo ainda não trabalhou na sua vida? Não, irmão, você abandona isso, porque não haverá condenação sobre você, e ainda que os problemas venham sobre a sua vida, você não perderá os seus valores.
angústia, perseguição, alguém te perseguindo pode trazer condenação sobre a sua vida e te separar do amor de Cristo. Fome, nudez, perigo, espada. Nada, irmãos, nenhuma dessas tempestades podem entrar no nosso barco, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Deus nos justificou. Há uma obra maior que está por trás de tudo isso, debaixo de tudo isso, e nos dá base para viver uma vida em santidade. E diz assim, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, já li esse texto aqui várias vezes, e todas as vezes que eu leio que eu sou mais que vencedores, ele me traz um negócio, porque ninguém quer ser mais do que vencedor, a gente quer ser vencedor. Então eu já percebi que muitas das nossas relações são para vencer, basicamente para vencer. Eu me lembro, para aqueles que lembram aí, na época do Ayrton Senna, tinha um negócio que o Ayrton Senna gostava mais do que de correr. Ele gostava de ganhar, ele gostava de vencer, porque a vida dele foi feita para vencer, e ele era bom naquilo, ele vencia. E eu descobri que a gente tem uma certa gana por vencer, seja em qualquer situação da nossa vida. Então tem horas que eu reparo, eu vou almoçar com os meus parentes, aí na hora que o almoço está pronto, a gente faz uma corrida para ver quem pega o prato mais rápido e serve o almoço mais rápido. Eu não sei se é só fome, parece que a gente tem ali uma gana para vencer, sabe? Para chegar em primeiro, ser o primeiro a ser servido, ser o primeiro a ganhar o benefício. Isso acontece na almoço, festa de casamento, aí poderia citar aqui 1 milhão de coisas. Irmão brigando com irmão. Tem hora que às vezes eu vejo meus meninos brigarem, parece que o desejo não é o brinquedo que eles estão brigando, mas é a vontade de vencer, de falar: é meu, isso aqui é meu, eu venci, eu estou certo. Porque no fundo, irmãos, o nosso íntimo, nós queremos sempre vencer. Agora, o que é mais do que vencer? É quando esse desejo não domina mais a nossa vida. E pelo meu irmão, eu posso abrir mão do prato de comida. Eu posso abrir mão do brinquedo. Posso abrir mão do primeiro lugar na fila. Porque se ele quer ser vencedor, eu posso ser mais do que vencedor. Porque todos os dias da minha vida, em tudo que eu faço, o que eu busco é ser entregue à morte o dia todo, pois fomos considerados como ovelhas para o matador. Não há condenação sobre as nossas vidas, porque nós fomos justificados por Cristo Jesus. E se por Cristo fomos justificados, nós não precisamos vencer o tempo todo, apenas por vencer, mas podemos ser mais do que vencedores, que são aqueles que abrem mão das suas vaidades, dos seus orgulhos e das suas vontades, para que Cristo seja estabelecido naquele lugar. Desde uma fila para pegar o almoço, até a maior situação que a gente possa viver. A gente não arruma o nosso jardim porque o vizinho arrumou o jardim. Isso é só nossa vontade de vencer, falando mais alto. A gente arruma o nosso jardim porque a gente quer ver um jardim bem arrumado. E pronto. E se necessário for, eu faço a mesma coisa com o meu vizinho. Eu vou te ajudar a arrumar o seu jardim tão bem quanto o meu. Porque nós não estamos aqui numa disputa. Nós somos mais do que vencedores. E se preciso for, serei entregue todos os dias na cruz, para encontrar aquilo que Deus separou para nós. Porque ainda que eu passe desafios, eu passe lutas, passe tribulações, em tudo somos mais do que vencedores. E não há condenação para aqueles
que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu quero te convidar hoje para a gente falar sobre os nossos pecados. Nós vamos ter um momento de oração aqui agora, e se há condenação hoje sobre a sua vida, que a gente possa abandonar ela nesse momento. Tudo que nós precisamos, irmãos, é encontrar a condição de arrependimento na nossa vida. E não acho que somos muito diferentes de uma mãe que joga o seu filho no lixo, porque talvez somos um pouco mais civilizados e a gente acha um absurdo isso, mas talvez há mentiras na nossa vida que nós estamos tentando esconder. Nós estamos tentando andar como aqueles que não conheceram a Cristo, e às vezes tem muitas pessoas que estão aí vivendo uma vida de mentira, para ocultar aquilo que está podre dentro do coração. Isso pode ser muito legal aparentemente para a civilização, mas isso não nos levará a ter um Deus que é por nós. Isso não nos levará a conhecer o amor de Cristo, um amor que nada pode nos separar dele. Então, irmãos, hoje é um dia para que a gente possa se arrepender em nossa vida, e se há hoje corrupção no seu coração, que o Senhor possa sondar o seu coração, trazer isso à tona na sua vida, para que você saia daqui sarado, curado, limpo, restaurado, para que a cruz de Cristo seja a base da nossa vida e não haja condenação sobre nós. Se você talvez sentiu um peso pelas coisas que aconteceram no seu passado, talvez por um casamento que deu errado, ou porque você errou, ou porque alguém errou, talvez há pessoas que você está ferida por ela, você talvez não tem pessoas que você não consegue perdoar, e você tem carregado essa condenação com você. Talvez há situações na sua vida que você passou batido, e aquilo hoje está sendo trazido à tona para que você possa se arrepender e ter uma nova vida. E qualquer uma dessas situações, seja qualquer uma delas qual for, porque talvez, irmãos, há pessoas no nosso meio aqui que fizeram aborto. Talvez há pessoas no nosso meio aqui que adulteraram deliberadamente. Há pessoas que têm prazer em enganar, têm prazer em mentir. E eu vou te falar, isso pode ser feio da gente expor aqui no meio do auditório, mas Cristo morreu por conta desses pecados. E hoje, irmãos, pouco interessa se você realizou um aborto, se você contou uma mentira, se você abandonou um filho, se você desobedeceu seu pai. O que interessa, irmãos, é a gente achar um ambiente agora de arrependimento na nossa vida, porque Deus já justificou. E se isso de alguma forma entrar no nosso coração, na nossa consciência, e nós arrependermos do nosso pecado, não haverá condenação para aqueles que em Cristo estão, porque Cristo é como se fosse a nossa arca, e aqueles que estão dentro dessa arca estão em Cristo. Não há tempestade, não há ira, não há absolutamente nada que possa afetar, porque para nós foi estabelecida a salvação, de graça, absolutamente de graça, sem que ninguém fizesse obra nenhuma. Então, se você cometeu qualquer pecado que talvez tenha te trazido condenação agora, eu estou aqui te dizendo que eu também sou alguém que tem defeitos, erros, pecados, e preciso também desse mesmo espaço. Nós não estamos aqui em níveis diferentes, em ambientes diferentes, nós estamos no mesmo ambiente, com a mesma cruz, diante do mesmo Cristo, buscando a mesma coisa, um povo doente, buscando ser justificado por aquele que é são, sadio, e pode sarar nossas vidas.